A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma lição abençoada. Neste vídeo a gente vai estar aí com ele, fechando aí um trimestre. Estamos finalizando aqui esse trimestre da revista Editora Central Gospel, onde falamos aí, foram 12 lições falando sobre fundamentos da liderança cristã. É claro, concluiremos então com esse que é o 13º vídeo, fechando aí essa série abençoadíssima. Claro, eu quero aproveitar para agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui, puderam, junto a nós, aprender, estudar e ter o privilégio de glorificarmos a Deus juntos durante esses 3 meses. É uma honra sempre, uma alegria imensa, eu sempre tenho dito isso aqui a vocês, da alegria que eu sinto, do prazer que é para mim estar aqui trazendo um pouco daquilo que Deus nos tem dado. Louvo a Deus também aí pela vida de todos aqueles que juntos trabalham aí e compõem a equipe da Editora Central Gospel. Eu tenho sido muito abençoado pelos materiais que eu estou tendo o privilégio de estudar aqui. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem aí sempre. Eu acredito que esse vídeo também nunca vai chegar a vocês, mas se um dia chegue, eu quero agradecer a todos da Editora Central Gospel, tá? O material está muito bom, conteúdos abençoadíssimos, estamos preparando já para iniciarmos mais uma lição aí no 3º trimestre e fica aqui o meu agradecimento a todos. Deus os abençoe. Vocês que estão conosco também aqui, compartilhando, comentando, amigos desse canal. É muito bom ter vocês aqui. Bom, então, para mais uma lição abençoada aí. Então, nós vamos falar hoje, lição 13, última lição, onde abordaremos o tema Jesus, o líder dos líderes. Pensa numa lição abençoadíssima. O texto bíblico básico dessa lição, meus irmãos, está em Mateus 9, versos 35 ao 38. Já o texto áureo está em João 14, verso 6, e diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já a nossa palavra introdutória vai dizer-nos aí, leiamos. Nas lições anteriores foram abordadas as características de liderança de 12 expoentes bíblicos, os quais, cada um a seu modo, inspiram-nos sobremaneira. Nesta, destacaremos o estilo de liderança de Jesus, aquele que era, é e será o maior líder dentre todos os outros. Então, meus amados, como já dissemos, vamos falar sobre Jesus. É muito bom, é gratificante, é maravilhoso, é abençoador, é restaurador, renovador poder parar para falar de Jesus. Sentimos a sua presença só de citarmos o seu nome aqui. E é interessante que essa lição vai trazer um pouco sobre a liderança de Jesus. E a gente está aqui diante de uma lição de 3 tópicos, os quais o primeiro tópico diz aí, Jesus, um líder pleno em humildade, empatia e compaixão, ou seja, falaremos sobre a maneira como Jesus lidava com as pessoas que vinham até ele, os necessitados, a classe de pessoas que vinham a ele, é claro também como ele lidava ali com pessoas difíceis, complicadas de se lidar. Então, nós temos já o segundo tópico diz aí, Jesus, um líder cheio de autoridade. Então, como já disse, focaremos de maneira plena e específica na autoridade de Jesus, na maneira como ele trazia a palavra ali, aplicava, isso é interessantíssimo. E por fim, concluiremos com Jesus, um líder multiplicador, ou seja, veremos o ponto aqui, embora às vezes falando com 1, 2, 3 pessoas, ou às vezes falando com um certo grupo de pessoas, mas a ideia é que tudo quanto Jesus fez, é claro, foi focado na humanidade, foi focado em todas as pessoas. Isso é interessante. Esse trabalho, que embora tendo seu início em Jerusalém, a tendência e a ideia é que esse trabalho se expandisse a ponto de atingir toda a raça humana. Isso é importantíssimo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Então, já iniciando algumas questões, vamos lá. O primeiro tópico está aí, Jesus, um líder pleno em humildade, empatia e compaixão. E esse primeiro tópico, ele tem um subtópico interessante, já o início é que diz, Jesus dava atenção ao clamor dos necessitados. É claro que nós temos aqui, a princípio, uma série de pessoas aqui, ou pelo menos 4 situações que a lição aborda, e é claro, eu quero ser fiel, como já tenho sido há um bom tempo, à lição. Por isso, até pelo fato, já expliquei em vídeos anteriores, você que nos acompanha sabe, de volta e meia, eu trago algumas coisas aqui para ajudar, para auxiliar professores, que têm uma certa dificuldade, assim como eu também confesso ter, na hora de lecionar. Então, um dos pontos claros aqui é que a lição trabalha com 4 exemplos, e eu vou colocar aqui na tela os 4 exemplos para iniciarmos. O primeiro exemplo está aqui, é o exemplo de Bartimeu, o cego Bartimeu, está aí.
Cego Bartimeu. Deixe-me ler aqui. Vamos lá, vou colocar na tela para você ver enquanto eu leio a minha revista que está aqui nas minhas mãos. Vamos lá. O cego Bartimeu, na entrada de Jericó, clamava pelo Senhor, e ele, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Então nós temos a princípio aqui uma menção interessante, né, da maneira como Jesus lidava com as pessoas necessitadas, aqueles que iam até ele, as pessoas que clamavam por cura, por vitória, por bênção. Como é que Jesus lidava com essas pessoas? Então nós temos um exemplo bíblico aqui de Bartimeu cego. Tá? Todos nós conhecemos, é um texto conhecidíssimo, e eu quero até inclusive fazer algumas análises. À medida que eu colocar os 4 exemplos aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu ler o segundo exemplo está aqui. Nós temos aí uma mulher cananeia, nós temos o exemplo da mulher cananeia, baseado lá em Mateus 15. Uma mulher cananeia da Fenícia clamou por sua filha endemoniada. Quando os discípulos sugeriram que Jesus a despedisse, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Por fim, nós temos aqui também o exemplo de Jairo. Né? Jairo, príncipe da sinagoga, rogou por sua filha enferma, que acabara de morrer. Jesus afirmou: não temas, crê somente e será salva. Por fim, nós temos aí um leproso. Um leproso aproximou-se de Jesus, dizendo: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido por grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. Aqui, gente, eu teria basicamente 2 opções. Uma delas é fazer um breve comentário de cada uma dessas 4 situações, nas quais a gente já, por assim dizer, conhece, são textos conhecidíssimos. Então a gente tem o caso de Bartimeu, o cego, ok, que clamou a Jesus, estava à beira do caminho, clama a Jesus, Jesus para lhe atender, né, e pede ali para que aqueles que estavam mandando que ele se calasse, o trouxessem, e ali Jesus lhe faz aquela pergunta abençoadíssima: o que queres que eu te faça? É claro que ele vai dizer que eu torne a ver, o que nos faz compreender o fato de que Bartimeu talvez não tenha nascido cego, e a história sobre Bartimeu, as histórias, inclusive atreladas a Flávio Josefo, quanto ao pai de Bartimeu, coisas essas que, para ser muito sincero, eu acho que se eu parar aqui para trazer tais comentários, não vai agregar nada ao fato de que estamos trabalhando, eu não diria só as curas e milagres de Jesus, ou a maneira como ele recebeu essas pessoas, mas principalmente o que a gente pode extrair, quais as lições que nós podemos extrair, práticas contra a liderança. Eu acho que o foco principal aqui, muito mais do que fazer um comentário de 4 assuntos que levaria, acredito eu, metade da aula para comentar esses 4 pontos, ler os textos, eu acho que se nós entrássemos de maneira mais prática, de maneira mais ampla dentro do que nós podemos aprender com a liderança de Jesus aí, eu acho que a gente vai ganhar muito mais com isso. Então nós temos aqui, eu diria que a nível, né, a guisa de liderança, eu diria o seguinte: nós temos aqui 4 classes de pessoas, está aí representadas, é claro, pelo cego Bartimeu, pela mulher cananeia, por Jairo, o príncipe da sinagoga, e por fim, por um leproso que se aproximou de Jesus, prostrou-se, pedindo a ele: ó, se tu queres, o leproso disse: tu pode me tornar limpo. Jesus então estendeu a mão e disse: quero ser limpo. Jesus: sim, eu quero curar-te. O que a gente pode tirar daqui? Nós temos 4 classes ou 4 tipos de pessoas específicas que ou que foram até Jesus. Já viu o fato que muitos iam até ele. E aqui nós temos, a princípio, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu representaria, a princípio, para nós, eu acredito que algum indigente, embora a palavra talvez não vá soar muito bem, nem indigente, mendigo, mas era a situação dele. Ele estava mendigando, ele estava pedindo. Ele estava à beira do caminho, era um pedinte, vivendo uma situação difícil, uma situação complicadíssima, vivendo daquilo que as pessoas lhe davam. Já nós temos aí, de contrapartida, nós temos uma mulher cananeia, que até então, onde sabemos, deixou a filha com alguém, logo tinha uma casa. Não sabemos se essa mulher é mãe solo, né? Se essa menina tinha um pai, coisas que não vão cá para nós, alterar nada no texto. Mas nós temos uma mãe de família, residia em um lar, está vivendo um problema, uma dificuldade com a filha. E aí nós temos Jairo, também um pai de família, independente de seu cargo, príncipe da sinagoga, mas um pai de família, um chefe de uma família, na qual a filha está agora enferma, e sabemos pelo texto que fora a óbito, porém Jesus lhe trouxe dos mortos. Ok? Então um pai, um chefe de família, com uma situação financeira, eu diria, até boa, já visto o fato de ser o príncipe da sinagoga, e por fim nós temos um leproso. O leproso poderia representar alguém que tivera
as coisas se perderam. Já visto o fato de que a lepra, né, tratada lá em Levíticos 13, inclusive, caso você tenha tempo, professor, para fazer, leia aí para os seus alunos Levíticos capítulo 13, 14 e 15, que vai tratar especificamente da questão da lepra. A lepra, né, naquele tempo, o leproso ia ao sacerdote, mas o que eu quero falar aqui é que, via de regra, o leproso era alguém que, descobrindo que estava leproso, indo até o sacerdote, fazendo toda essa varredura, descobrindo que estava leproso, essa pessoa deveria deixar sua casa e residir, morar num leprosário, ou seja, fora do arraial. Então, nós temos aqui 4 classes de pessoas. A primeira, representada por Bartimeu, aquele que está numa situação difícil quanto à questão financeira, quanto à questão de se alimentar. Então, é alguém que depende totalmente, plenamente dos outros para viver. Está mendigando. E dependendo de sua cegueira, mas está mendigando. Aí nós temos a mulher cananeia, que é uma mulher, a princípio comum, normal, levava uma vida normal, dentro de seu lar, uma situação financeira, não sabemos até que ponto, mas parece tranquila, por assim dizer, dentro da normalidade. Jairo, já um homem que eu diria mais de posses, requisitado, respeitado, conhecido em Cafarnaum, príncipe ou principal, chefe, algumas traduções trazem da sinagoga, então a palavra é a palavra principal, chefe da sinagoga. E por fim nós temos aqui um leproso, alguém que tinha e perdeu. Então nós temos 4 classes de pessoas que iam até Jesus. Cada um com sua necessidade, cada um com seu estilo de vida, cada um com seu problema de maneira específica. E o mais interessante na liderança de Jesus é que Jesus atendeu de igual modo aos 4. Essas 4 pessoas que foram até Jesus, cada um com seu problema, levando sua vida, vivendo sua vida, uns em situação financeira complicada, outros um pouco melhor, mais estável, não importando, um tinha, que é o leproso, e perdeu tudo, porque vai para o leprosário, perde casa, perde família, as roupas tinham que ser queimadas, rapava o cabelo do corpo, passava a viver daquilo que as pessoas davam, era desprezado por ser leproso, tinha que gritar imundo quando alguém chegasse perto dele, ou seja, era alguém que tinha uma vida aparentemente normal, mas a lepra arrancou essa vida normal que levava. Então, são 4 classes de pessoas. E Jesus atendeu, recebeu. Olha que exemplo maravilhoso e abençoadíssimo que nós temos de liderança para conosco. Recebermos, atendermos as pessoas de igual modo. Não fazermos acepções de pessoas, não olharmos para o bolso ou para a carteira dessas pessoas, mas principalmente para o coração dessas pessoas. Olharmos para todos de igual modo, entendendo que essas pessoas carecem e necessitam de ajuda, de auxílio. Gente, eu não vou aqui, é lógico, falar, jogar indireta, não tem como, eu estou gravando um vídeo aqui, então não estou pensando em ninguém aqui, e ainda que estivesse pensando, mas o ponto é que, se nós olhássemos para a situação atual, eu acredito que muitos de nós, e você entende quando eu uso o termo nós, você sabe que eu estou falando para evangélicos, muitos de nós, e usar o termo muitos, lembrando que não é generalizar, não disse todos, então, para que ninguém venha nos comentários dizer que eu estou generalizando, não estou generalizando, mas muitos de nós olharíamos talvez com uma certa diferença para cada uma dessas pessoas. E se fosse para escolhermos, talvez, escolheríamos, não sei, acredito que alguns escolheriam aí Jairo. Já visto o fato de que dessas 4 pessoas que foram até Jesus, Jairo é o rico, Jairo é o que está bem. Jairo, embora a filha esteja falecendo lá, morrendo, fraca, mas Jairo é um camarada bem requisitado. E é um pouco do que a gente vê por aí. Então, para nós como líderes, está aí um exemplo. Não importa a situação, a questão social, a questão financeira, não importa como essas pessoas estejam vivendo. Se situação de rua, se não, se classe média alta, baixa, não importa a situação ou o problema que tais pessoas estejam trazendo a nós, líderes. Nós, como servos do Senhor, seguindo o grande e maravilhoso exemplo de Cristo Jesus, devemos atender essas pessoas da melhor maneira possível, devemos parar. Então, para Bartimeu, Jesus parou. Tá? E poucos são aqueles que param para atender realmente. Jesus parou tudo que estava fazendo, lembrando que Jesus tinha uma agenda específica, e tal agenda ela ia apontando para a cruz. Jesus iria para a cruz para morrer por todos nós. Ele para no meio do caminho para atender. Ele pede àqueles que estão falando contra Bartimeu, tragam ele aqui. Jesus para. Gente, isso é importantíssimo. Ele para o que está fazendo para atender este homem. De igual modo, Jesus está caminhando, e no caso da mulher cananeia ou cirofenícia, não sei como está a sua tradução aí, mas o ponto é que esta mulher residia
fora de Israel. Jesus está fora dos termos de Israel aqui com seus discípulos. Ele leva ele para aquela região da Fenícia. E ali eles meio que alugam, por assim dizer, por tempo, uma temporada, uma casa. Estão residindo nessa casa. E ali Jesus está cumprindo parte de seu ministério. E ali essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela corre e começa a gritar pelo caminho. E os discípulos meio que fazem uma barreira para que essa mulher não se aproxime de Jesus. A ponto deles dizerem para o Senhor, mestre, despede-a, porque vem gritando pelo caminho. Ah, Jesus, essa mulher já está, a histeria dela está complicada, está demais. Então, despede. Mas o despede deles não dá um tom de despede do tipo, faz o que ela quer, o que ela pede, ou abençoa. Não, Jesus, despede, né? Manda embora. Você já vem gritando pelo caminho. Então, Jesus chegou a dizer para que ninguém falasse que ele estava naquela casa e tal. Isso demonstra o fato de que essa mulher está insistente, então Jesus está testando, provando a fé dessa mulher e dando uma aula para os discípulos. É claro, andar com Jesus é sempre uma escola, então ele está dando uma aula tremenda para os discípulos, de compaixão, de misericórdia. E aí, nesse ponto, é claro, a mulher tem acesso a Jesus e nós conhecemos bem o diálogo, né? E aí, para não ganhar tempo, tá, gente? Não que eu não queira falar sobre tais coisas, mas eu estou focando mais na liderança de Jesus. Já visto o fato de que essa lição está muito grande, tem muita coisa para trabalhar aqui, e eu peço aí a compreensão de vocês, por não fazer eu aqui um comentário exegético de cada um desses as 4 histórias aqui narradas. Então, partindo para Jairo, a gente já sabe que Jesus acaba de ser expulso de Gadara, ou Gerasa, né? Algumas traduções trazem, Jesus é expulso de Gadara após libertar a vida daquele gadareno que estava sendo oprimido por demônios. E ali nesse momento, então, Jesus, sendo expulso de Gadara e chegando em Cafarnaum, ele já é recebido pela multidão. E dentro dessa multidão, quem está? Um dos da multidão é Jairo, que se prostra a Jesus pedindo auxílio por sua filha. Então, o rico Jairo, o famoso Jairo, conhecidíssimo Jairo. Gente, é bom lembrarmos que Jairo abriu mão de muita coisa para ir até Jesus. Já visto o fato de que Jesus, naquele tempo, já havia sido proibido de pregar lá na sinagoga de Nazaré. Lembremos, isso certamente havia naquele tempo que chamam de circular, né? Ou seja, quando uma lei, um edito, alguma coisa era feita numa sinagoga, certamente isso passava de sinagoga a sinagoga, do tipo, não deixe fulano entrar aí, pregar aí. Não é bem isso que como acontece com algumas igrejas hoje em dia. Então, mesmo assim, Jesus ali chegou e Jairo, não temendo represália dos outros líderes, foi a Jesus, porque sua filha necessitava de cura, de vitória. Então, Jesus agora vai dar vida à filha de Jairo. E, por fim, esse leproso que rompe lá, eu diria, uma multidão, ele vai a Jesus, não sabemos se ele deixa o leprosário. É claro, é lógico que Jesus não entrou no leprosário, fica muito claro isso aqui. Mas o ponto é esse, gente. 4 classes de pessoas que nos dão um ensinamento tremendo. Jesus nos ensina muito com o que ele fez. Ele parou para atender a todos. Então, que a gente não faça como alguns que só atendem ou dão preferência a Jairo por seu dinheiro, que é o que mais se vê hoje. Pessoas, quando vão orar, talvez, por alguém na igreja, olham para a roupa, como estão vestidos, a maneira, como estão calçados, já percebem logo, fulano não tem muito o que oferecer, talvez aquela oração relâmpago, aquela oração the flash, né, eu diria. Mas quando percebem que está bem vestido, um empresário, empresária, pelo tipo da carteira, pelo modelo da chave, dá para ter uma noção do carro que se tem, né, a chave pendurada e presa ali na calça, já tem uma noção, ou seja, a grife, vestido. Então, quando o assunto é empresário, aquela belíssima oração, que é regrada pelaquela profecia do tipo, você vai vencer, você vai chegar lá, você vai prosperar, você vai enriquecer, e essas coisas mais que a gente ouve aí. Então, de Jesus, com Jesus, através de Jesus, aprendemos o seguinte: tratemos de igual modo, tratemos bem a todos quanto vêm buscar aí de nós a presença de Deus. Tá? É o que eu diria, o que eu aplicaria aí sobre essa atenção aos necessitados. Atendamos todos de igual modo. E a gente parte aqui, vamos lá então, que a gente não escolha Jairo pelo dinheiro, ok? Mas por pessoa, pela necessidade. Vamos lá então. Então nós temos o segundo aqui. Jesus era movido pela compaixão. Vamos entender também esse ponto específico. E aqui, mais uma vez, nós temos 2 exemplos dados. Então está aqui, ó. Deixe-me ler a revista. Jesus enxergava com profundidade a realidade social do seu povo e era movido de íntima compaixão pelas pessoas. Observe. Vamos observar então. Aí nós temos o primeiro exemplo. O filho da viúva de Naim. Vamos lá. Deixa-me ler aqui. Hoje eu não vou esconder muito meu rosto na tela aqui, não. Vamos lá. Na cidade de Naim, Jesus enxergou uma mãe lutada, que chorava
à frente do cortejo fúnebre de seu filho. Movido de íntima compaixão por ela, o Senhor ressuscitou o morto e entregou a sua mãe. Então nós temos Lucas 7, que é o texto aí que narra isso a partir do verso 11, é claro. Nós percebemos aí aquela história abençoadíssima na qual ocorre aí a ressurreição do filho da viúva lá em Naim. É interessante, né? E aí, talvez você, professor, tenha tempo para fazê-lo, coisa que eu já são 20 minutos de vídeo, talvez não teria tempo aqui de fazê-lo, mas é bom caso você tenha presente o contexto, né? O fato de que Jesus está com uma multidão, está vindo um cortejo para o enterro, eles se encontram nos portões de Naim, porque naquele tempo nós sabemos, é sabido de todos nós, o fato de que os cemitérios, jazigos, sepulcros não eram dentro das cidades, para que ninguém não ficasse ao tocar tais objetos cerimonialmente impuro, o que ocorreria aí, acarretaria em 7 dias de purificação. Então, os cemitérios eram fora da cidade, por isso uma multidão está entrando, que é com Jesus, a multidão está saindo, que é que vai levar ao sepultamento. Naquele tempo havia muitas questões ligadas ao cortejo fúnebre, né? Geralmente as mulheres iam na frente, porque alguns judeus entendiam que seriam as mulheres as culpadas da morte ter entrado no mundo, já pensou o fato de Eva ter dado o fruto a Adão. Então as mulheres iam na frente meio que para guiar e levar o morto. Havia uma série de coisas, né? Flautistas tocando, o caixão aberto, não era um caixão fechado como hoje, uma esteira de vinho esticada, pessoas levando, coisas que eu estou até falando, mas não tenho tempo de explicar aqui. Mas vamos ganhar tempo então. Então o ponto claro é o quê? Que nós temos aqui. Eu colocaria, aplicaria na liderança de Jesus nessa questão da viúva de Naim. O que eu diria é o seguinte, gente. Nós, via de regra, quando o assunto é cortejo fúnebre, velório, enterro, falecimento de conhecido, ou até nem tão conhecido assim, nós geralmente sentimos aquela comoção para ajudar, para estar próximo, para estar perto, mas parece, muitas vezes, tá? Não estou, de novo, generalizando, mas parece que toda essa comoção que temos, todo esse mover, esse movimento que fazemos em torno de um falecimento de alguém, parece que acaba indo mais para a pessoa falecida, mais para aquela pessoa que está e será sepultada do que para os que ficaram. Só que aqui eu vejo algo interessante nesse texto, porque Jesus ele olha para a mãe. Porque muitas vezes numa multidão, vamos fazer uma análise aqui, eu diria, se eu estiver correto, não sei ou não, eu estou supondo aqui, possa ser que eu erre, tá? Mas ainda assim, vale a pena falar. Então, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente nós estamos aí numa multidão. Faz de conta que nós estamos aqui, vamos lá, vamos juntos aqui, vocês que estão conosco aqui, vamos usar esse tempo. Faz de conta que a gente está na multidão, lá no meio da multidão, na qual está havendo um velório e alguém está sendo levado para ser sepultado. E, geralmente, quando a gente chega no velório, a gente vai direto para o caixão. A gente vai direto lá olhar quem é, olha o rosto, quando é um conhecido, depois a gente chora ali, que é toda uma comoção. Mas a gente volta e meia fica mais próximo ali, ó, perto do caixão. E a gente passa, durante todo o tempo que está no velório, na maioria do tempo a gente passa mais olhando para a pessoa falecida, para o caixão, para o arranjo, para as flores, olhando, faz. E de vez em quando, estou tentando fazer de tudo para não generalizar aqui, mas vamos lá. A gente acaba um pouco se esquecendo da pessoa que ficou, do tipo, o que vai ser de fulano? Porque, para ser sincero, gente, eu vou falar de maneira respeitosa. Vou tentar, né? Vou tentar não, eu preciso ser muito respeitoso aqui. Mas a pergunta é, o que fazer por quem faleceu? O que a gente pode fazer para um falecido? Não, existe a professor Fernando Aquino. Não, a gente tem um certo respeito, uma consideração, sim. Ainda que a gente denote, demonstre respeito e consideração por quem faleceu. Mas o máximo é isso. Mas a pergunta é, o que vai ser de quem ficou? Por exemplo, morre um homem, fica a mulher viúva, quem vai ampará-la? Como é que é o processo? Não dizendo quanto a casamento, não. Amparar quanto à alimentação, as contas vão estar, as contas pendentes continuarão, se tiver filhos pequenos, como é que vai fazer? Então, assim, a gente muitas vezes se volta mais para quem está no caixão, com todo respeito aqui, tá? Do que para quem ficou. E nesse caso, não, Jesus foi direto para a mulher. Não chores. Gente, é interessante isso aqui. É muito interessante mesmo. Jesus olha para aquela mulher, para aquela mãe. E a pergunta é, o que estamos fazendo pelos vivos? O que estamos fazendo como líderes pelos que ficaram? Muitas vezes somos líderes em determinada igreja, estamos liderando, falece um parente de alguém da nossa igreja, a gente
consideração, respeito, até cede o templo para que haja ali no templo o velório. Terminando esse velório, a gente segue como líderes junto ali com aquela pessoa ao sepultamento. Terminou, volta para casa. E tem gente que, uma questão, não sei se superstição ou não, lava até o sapato, porque dizem que terra de cemitério, eu ouço muito isso de crentes. Deus que me terra de cemitério, não, lava o sapato aí. Então, tá. Então a gente acaba lavando o sapato, por assim dizer, e acabou. Talvez não visite a pessoa que ficou lá, o viúvo, ou viúva, ou órfão. Talvez não seja feito um trabalho de assistência àquela pessoa. E a gente acaba esquecendo, vai passando. Então, se fez muito no velório, se fez muito pelo que ficou, pelo que faleceu, se fez muito, foi até o sepulcro com ele, por assim dizer, ali a pessoa foi enterrada. Mas quando termina o velório, como vai ficar a pessoa? E é nisso que Jesus estava pensando naquele momento. Naquela mãe, na luta dessa mulher, na dor dessa mulher, na tristeza dessa mulher. A mulher viúva que já está perdendo um filho único. Ela é viúva porque perde o marido, agora vai perder o filho único. E naquele tempo a gente sabe, havia leis contra a questão da viuvez. Uma mulher viúva deveria se casar com um parente, do marido, né? Lei do levirato. Quando não, havia também a lei da respiga, ou rebusca, na qual a mulher colheria, né, vindimaria, pegaria as coisas que estavam no chão. Também havia o fato de que, se essa mulher tivesse um filho homem, tal filho sustentaria essa mulher. Então, essa mulher está baseada nisso. Esse menino vivendo, trabalhando, crescendo e se fortalecendo, ele sustentaria sua mãe até o último dia de sua vida. Então Jesus agora traz de volta o sustento para essa mulher, Jesus traz o alento para essa mulher, Jesus traz a bênção novamente à vida dessa mulher, ele ressuscita este menino, e a ressurreição desse menino acabou sendo, graças a Deus, glória a Deus por isso, a esperança dessa mulher futura, a mulher volta a viver, volta a sonhar. Então eu aprendo com Jesus como líder, na questão da viúva de Naim, e se o vídeo ficar muito grande, peço perdão, gente, porque tem muita coisa para comentar aqui. Okay? Tem gente que não é muito chegada a vídeo grande, não assisto porque é muito grande, é o que eu ouço, né? Ah, Fernando, diminui seus vídeos aí que está muito grande, não dá para eu assistir, mas a gente tem que comentar aqui, o mais importante, quem realmente está interessado e gosta de Bíblia, vai até o fim. A gente muitas vezes gasta tempo com outras coisas. Voltando aqui, que eu preciso de tempo. Então nós temos aqui o filho da viúva de Naim, que eu aprendo com essa passagem tão linda e abençoada, tão maravilhosa, é isso. Jesus, então, nos ensina a olhar para quem ficou, a amparar quem ficou, a cuidar de quem ficou, a zelar por quem ficou. Muitas vezes um parente nosso, nós somos líderes da igreja, a gente cuida muito de pessoas que a gente nem conhece, e é claro, deve ser feito isso, mas até mesmo parente nosso, a gente nunca mais foi lá, morreu, faleceu um parente, mas como é que ficou lá? Quem ficou? Quem ficou está como? Está vivendo como? Está vivendo de quê? Está trabalhando, não está podendo, está vivendo de auxílios e auxílios, que é as palavras que mais se falam hoje, em dia, questão ligada à área governamental, né? Mas o processo Jesus me ensina a olhar por quem ficou. O que eu posso fazer pelo morto, pela pessoa falecida, né? Morto, vamos lá. Respeitar, sim, ok, a situação, não importando se era cristão ou não, se servir a Deus ou não, tem que ir lá. Se eu puder acompanhar no velório, sim, mas eu preciso me preocupar e muito com quem ficou. Como essa pessoa vai ficar. Então a gente se mobiliza para quem vai ser enterrado e às vezes acaba se esquecendo de quem vai ter que continuar tocando a vida, agora vivendo sem a pessoa a qual faleceu. Então eu aprendo com Jesus. Jesus olhou para a viúva de Naim, Jesus cuidou daquela viúva quando ele disse, não chores. Jesus, então, me ensinou a olhar para quem fica. Segundo, nós temos aqui multiplicação de pães e peixes. Vamos lá. Deixa eu ler o texto aqui, eu vou esticar a tela de novo, para você ver aí. Quando multiplicou os 5 pães e 2 peixes e os deu para saciar a fome de uma grande multidão, Jesus o fez possuído de íntima compaixão para com ela, né, para com a multidão. Vamos lá. Aqui nós temos outro ponto interessante, que Jesus nos ensina quanto ao fato de sermos líderes. O texto é conhecidíssimo, estamos falando sobre a multiplicação dos pães, lembrando que houveram 2, né? Então, independente de ser a primeira ou a segunda, o mais importante é o que Jesus fez. Então nós temos o quê? O contexto é Jesus, peguemos a primeira multiplicação. Após a morte de João Batista, Mateus 14, após a morte de João Batista, Jesus está ali, reunido com seus discípulos, os pede para que vão a certos lugares pregar a palavra. E ali, enquanto eles saem, Jesus recebe a visita de discípulos de João Batista. Havia então aqueles que ainda andavam com João Batista. Tais discípulos dão a Jesus a notícia de que João acabara de ser morto por Herodes, decapitado.
e que a cabeça de João ficara no palácio e, é claro, o corpo de João fora entregue a seus discípulos que o enterraram, sepultaram, ficando, pois, de posse de Herodes a cabeça de João. Mas o mais importante, eu diria, para chegarmos onde queremos, é o fato de Jesus ouve isso. É claro que isso é um baque. Os discípulos, então, de Jesus, os discípulos de João saem, os de Jesus retornam, e assim que retornam, Jesus os chama, conta-lhes o que acontecera, fala-lhes, relata-lhes sobre a morte de João, e os chama a um lugar deserto, um lugar à parte. E diz o texto que a multidão, sabendo que Jesus vai para tal lugar deserto, acompanhado de seus discípulos, a multidão segue. E assim que a multidão segue, Jesus, e agora João vai dizer isso no capítulo 6, Jesus olha e vê tal multidão como ovelhas que não têm pastor, Jesus, então, movido de íntima compaixão, vai ali alimentar a multidão. É claro que ele pergunta aos discípulos, né, se alguém tinha algo para comer, porque os discípulos foram até ele dizendo, mestre, a hora está avançada, é tarde, já despede essa multidão para que vá e compre o que comer. E Jesus pergunta, deem a vós mesmos, Jesus fala, deem vós mesmos a eles de comer, alimentem o povo de vocês. E há um diálogo em João 6 com Filipe, André traz um rapazinho com 5 pães de cevada, não se esqueça, a palavra cevada está lá, 2 peixes, né, peixinhos, para dizer a verdade, peixinhos, mesmo no grego, pequenos. O ponto é, gente, para não ser muito técnico, específico quanto ao texto, mais a aplicação da liderança, que é o meu foco aqui, a princípio você já percebeu isso, é o fato de que Jesus, então, vai multiplicar pães e peixes, ok? E estende aos céus, dá graça, e é claro, quem é mais judaizante vai dizer que ele fez a oração do pão, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Mashiach Elisham, Bigotav Tzemano, Ramot Lechem Haaretz, né? Que nos deu o pão da terra. É a turma que está se voltando para o judaísmo, ok? Então o que nós temos aqui, a princípio? O fato de que Jesus agradece ao Pai, faz a matzá, a bênção do pão. O texto não me mostra no hebraico ele fazendo isso. Mas aí, o que eu queria dizer para vocês, acho que a gente pode fechar isso aqui já com mais clareza, é o fato de que o que move Jesus a abençoar as pessoas, a multiplicar o pão, é o amor, a compaixão. E isso é importante, porque nós estamos vendo um momento, gente, em que pessoas têm feito coisas boas, mas não por boas motivações. O que contou aqui, o que conta para nós, o que Jesus está nos ensinando aqui, é alimentarmos as pessoas com a motivação correta, o amor às pessoas, a compaixão, a misericórdia. Esse deve ser o nosso foco na hora de nós cuidarmos, alimentarmos, auxiliarmos, ajudarmos as pessoas. O que se vê hoje são pessoas muitas vezes estendendo a mão, comprando, ajudando, mas já fazendo por autopromoção. Com uma mão estende uma marmita cheia de comida, com a outra, enquanto segura a câmera. Há pessoas que preparam um enredo, faz todo. Enquanto o faminto está lá, a pessoa está lá faminta, olhando para aquela marmita, pensando agora eu vou se saciar. Não podemos entregar agora. Primeiro temos que ligar o celular, primeiro tem que botar na câmera, tem que focar bem aqui, tem que botar o efeito na câmera, tem que posicionar o celular para que o selfie seja coisa. Depois que eu posicionar o celular, aí você pega a marmita. Vem cá. E nem deixa a pessoa pegar. A pessoa segura a marmita e fica aqui, ó. Dá um exemplo aqui, né? O celular na mão aqui, o selfie, ó. Segura aí, vê se tá ok, olha lá. Aí, olhando direitinho, tá aqui o celular, né? Vamos tá aqui, segurando, só vou dar um exemplo. Ou seja, gente, a pessoa tá faminta. A pessoa horas sem comer. E tem que esperar a gente fazer uma série de coisas, filmar. Por quê? Porque precisa ir para nossas redes sociais que nós estamos fazendo. Há pessoas que fazem para mostrar que estão fazendo. Mas eu aqui quero dizer algo. De repente eu falo em alguém que tem esse costume. Se você que me assiste, não sei, por um motivo ou outro, gosta de que as pessoas te vejam distribuindo comida, marmitex, gosta de filmar, fazer selfie, a resposta que eu te dou, o que eu te daria é, faça isso. Faça. Se a sua motivação talvez não seja amor, mas seja ganhar likes, seguidores, estar bem nas redes sociais, ganhar um nome de piedoso, piedosa, se você doa alimentos, ajuda as pessoas, estende a mão, mata a fome de alguém para aparecer, eu te digo, continue fazendo isso. Faça desse jeito, faça para aparecer. Por quê? Porque não importando o motivo que te leve a fazer, o mais importante é que você aparecendo ou não, a pessoa vai estar comendo, vai comer. Então, o mais importante é que as pessoas comam. Tá? Eu não vou dizer aqui para você, pare de filmar, pare de fazer sua propaganda, pare, não.
Se você está filmando, mas está dando comida, filme, mas dê a comida. Se você está fazendo likes e lá ganhando seguidores, mas o mais importante é se vai ganhar ou não. O mais importante é que a pessoa vai estar comendo. Então, independente da sua motivação. Se você ama ou não as pessoas que estão na rua, eu não amo, eu não gosto, eu tenho uma aversão a pessoas de moradores de rua, chega perto de mim, talvez esse seja o seu pensamento, não importa. Dando a comida, matando a fome, ajudando, ainda que a motivação não seja correta, mas está fazendo, nesse caso, eu nem vou dizer nada. Continue fazendo. Jesus nos ensina que a motivação correta para alimentar as pessoas foi a que ele fez. Ele alimentou por compaixão, por amor. Isso que é interessante, motivado de íntima compaixão, tá? Ele foi lá para ajudar, ele foi lá para quê? Então, foi comoção, não promoção. Mas se alguém, de repente, que me assiste, está buscando promoção nas redes sociais, eu vou comprar 10 cestas básicas e vou filmar eu entregando. Amém. Faça, desde que as tais cestas básicas cheguem lá. Eu vou dar 200 pães para morador de rua hoje. Cada morador de rua, cada um eu vou filmar e colocar na minha rede social. Filme, coloque, desde que as pessoas... O que não vale é a pessoa fingir que vai dar, tirar a foto e guardar o pão. Não. Se não vai guardar, faça. Tá? Se você não vai me ouvir aqui reclamando disso aqui, faça o que você quiser. Contanto que, no fim disso, as pessoas venham comer, venham se alimentar. O mais importante é isso, que alguém seja beneficiado com isso. É o mais importante, tá? E dependendo do que te motiva, faça. E é claro que eu estou falando com você, eu não sei, você me entende. Possa ser. Então, continuando aqui, eu diria isso. Lição, resumo da lição que eu diria aqui, nesse ponto. 1.2. Olhe para os vivos também. Cuide dos vivos. Aprenda com Jesus. A melhor maneira de cuidar daquela mulher foi devolvendo o filho. Então Jesus demonstra um amor tremendo, tanto por ela, é claro, pela mulher, quanto pelo filho dela. Colocando, conciliando, trazendo de volta, colocando juntos um ao outro. Isso é maravilhoso. Ok? E, por fim, segundo, seja movido de compaixão pelas pessoas. Talvez você está aí agora assistindo esse vídeo, quem sabe com um pão de uns 4 quilos na mão. Enquanto você mastiga esse pão, lembre, pessoas estão precisando. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos 1.3. Jesus sabia como lidar com os bons e com os maus. Vamos lá, tem mais coisa para falar aqui. Aí nós temos o seguinte aqui. Jesus foi odiado por muitos, principalmente pelos religiosos que compunham o grupo dos... Aí nós temos o grupo. Primeiro está aqui, ó. Fariseu, saduceu e escriba. 3 grupos abençoadíssimos. Deixa eu estender a tela aqui, para você ver comigo. Vamos lá, você está vendo aí? No canto da tela, o fariseu. No meio, o saduceu. E ao lado do saduceu, nós temos aí um escriba. Ok? Com isso, nós entendemos, e a lição está muito clara e enfática quanto ao fato de que Jesus está lidando com bons e maus. E aqui a gente começa com os maus. Maus porque se comportavam muito mal. Eram conhecedores da palavra, mas não a viviam. E, é claro, ainda se faziam valer disso para perseguir ferrenha e terrivelmente a pessoa de Cristo Jesus. O que a gente pode extrair daqui, gente? Eu não vou, porque o tempo não tenho para explicar de onde saiu os fariseus, todo aquele processo, né? Questão tempo interbíblico, saduceus, essa divisão que houve, os fariseus começaram muito bem, separatistas e tal, zelando, e depois acabaram. Isso vai me demandar muito tempo aqui. Caso você queira falar sobre isso, sempre deixo meu contato aí, a gente pode falar via Zap, né? Posso trazer até dar um estudo mais específico quanto a essas 3 classes que estão aqui, escribas, quem eram. O que eu posso fazer aqui e o que eu vou fazer aqui, é lógico, enfim, pronto para isso, é tentar trabalhar essa visão quanto à liderança. E aí, lidar com os maus. Essas 3 classes podem ser resumidas e definidas pelo seguinte. Nós temos aí o fariseu. O que o fariseu representa hoje para nós? O fariseu é sinônimo de hipocrisia, né? O fariseu, via de regra, é aquela pessoa que, de maneira religiosa, cobra muito das pessoas, mas não vive nada daquilo. Fala muito, cobra muito, tenta mostrar uma casca de uma coisa que nunca foi. Então eu diria que o fariseu representa aquela classe dos hipócritas. Então nós, como líderes, precisamos aprender a lidar com os hipócritas. Pessoas que criticam, mas acabam fazendo por trás o que criticam. Pessoas que cobram de nós, cobram dos demais, mas acabam não cumprindo, não fazendo nada. Só sabem cobrar e
transmitem uma falsa espiritualidade. Então, nós chamamos de hipócritas. Fariseus são os hipócritas. E o líder tem que estar atento para lidar com pessoas hipócritas. Segundo, nós temos saduceus. Saduceus são aqueles que eu chamaria hoje de pragmáticos. Por que pragmáticos? Porque os fariseus, via de regra, são aqueles judeus que se bandearam para o lado do Império Romano, a fim de receber as benesses do Império, estar bem com o Império, levar uma vida regalada, boa, prazerosa, farta. Então, eles meio que deixaram o povo de lado e partiram mais para a bajulação do Império Romano. Então, são os pragmáticos. Aquelas pessoas, então, o líder na igreja precisa lidar com essas pessoas que sempre vão correr para o lado que elas saem ganhando. Aquelas pessoas que sempre estão querendo ganhar alguma coisa, né? Sempre, toda situação que ocorre na igreja ou fora dela, tal pessoa, tal saduceu, só vai partir para o lado que ela acha que vai ganhar alguma coisa com isso. Ok? Então, é o pragmático. O líder tem que saber lidar com essa pessoa. Aquela pessoa que tudo para ela é prático. Ela é muito prático quanto a isso. E, por fim, nós temos o escriba, para ganhar tempo. Quem é o escriba? O escriba, a gente sabe que os escribas eram pessoas que tinham como ofício copiar a Bíblia, lidavam muito com cópias, né? O escriba. E é interessante por quê? Porque o escriba, pelo fato de manusear diariamente, né, a Bíblia, a gente fala que não havia imprensa, então eles faziam de maneira manual, demorava-se muito tempo para ter uma Bíblia, então os escribas acabaram se tornando peritos quanto aos textos bíblicos. Os caras tinham na mente tudo, decoravam tudo, palavras, os caras tinham a Bíblia aqui. Ó. O escriba era um cara minucioso, então eu colocaria os minuciosos, são aquelas pessoas detalhistas demais. O líder tem também que aprender a lidar com as pessoas detalhistas. Tem gente que é muito detalhista, gente. Para fazer um negócio na igreja, às vezes engessa, porque não, tem que fazer assim. Não, porque se não fizer assim, não, porque o que vai dar certo é assim. Tem gente que, se você olhar demais para ele, você não faz nada, né? Acaba não fazendo. Não, assim, se não fizer assim, porque vai acabar dando errado aqui. É tanto detalhe que o planejamento, o projeto não sai nem do papel. Você acaba nem fazendo nada. Não pode pintar a igreja dessa cor, porque tal cor é isso, não pode fazer tal quê, porque aquilo é isso, não pode fazer. Daqui a pouco você não fez nada, porque olhando para o escriba, o minucioso, o detalhista, aquela pessoa enjoada, criteriosa, porque comigo é assim, tal coisa para mim é pecado. Então, 3 classes que nós, como líderes, temos que aprender a lidar. Com o hipócrita, fala muito, santarrão, a santarrona, fala demais, com todo respeito, né, rotando santidade, mas, na verdade, cheio de pecado escondido. Saduceu, aquele que, tá bom para mim eu vou, não tá bom para mim eu não vou. Pragmático. Por fim, o minucioso, o enjoado, o criterioso, o cri-cri do escriba. E o líder precisa aprender. Jesus lidou com essas 3 classes de maneira tremenda e espetacular, ensinando-nos também que nós temos que fazer o mesmo, aprender a lidar com essas 3 classes de pessoa na igreja. Então, como líder, aprenda a lidar com o fariseu, aprenda a lidar com o saduceu, aprenda a lidar com o escriba, tá? É o que eu diria aí. Vamos lá. Aí nós temos mulher pega em adultério. Outro exemplo aqui, deixa-me ler o texto. Jesus mostrou compaixão para com a mulher que fora apanhada em adultério, perdoando-a, enquanto se mostrou austero com os que a julgavam. Vamos lá, nós temos outro exemplo claro aqui, meus irmãos, o caso da chamada da mulher pega em adultério. Cuidado, professor, você que vai estar lecionando aí, deixa eu já abrir os teus olhos. Não tem nada a ver com a lição que eu vou falar aqui, mas infelizmente a internet está aí para alguns, bênção para outros, nem tanto assim. Então, tem aquela turminha que de posse da internet vai dizer, não, peraí, esse caso da mulher adulta, vamos parar. Eu me lembrei de algo aqui. Então, professor, se prepare para isso. Alguém vai dizer, eu me lembrei de algo aqui. Eu me lembrei que eu li em algum lugar, alguém falou, parece que no seminário teológico que eu fiz, me disseram que esse texto nem existe, né? Parece que do João capítulo 7, verso 53, todos foram para casa, até o João 8, 11, onde Jesus ali meio que perdoa e manda essa mulher não pecar mais, que é o verso 11 lá do capítulo 8, parece que isso não existiu, parece que foi uma inserção, o texto da mulher adulta nem existiu. Então, gente, fujam dessas questões. Isso nada tem a ver com a lição, texto bíblico. Então, você, professor, com a autoridade que Deus te deu, corte esse assunto pela raiz. Tá? Vamos entrar de maneira plena no texto, ok? Fuja dessas questões polêmicas aí. E é uma das grandes armas que o inimigo tem usado em EBD, para fechar EBD, para acabar com o clima de EBD, é trazer texto polêmico. EBD não é
lugar de texto polêmico demais. Tem gente querendo ser muito teológico na IBD. Quer saber sobre essas coisas? Faça uma faculdade teológica, faça um seminário, né? Tem aí a FVC, né? Muita aí que inclusive é ligada aqui com a Faculdade Vitória em Cristo. Muito sinceramente, é porque eu moro aqui no estado do Espírito Santo. Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu já estava estudando lá na FVC. Eu acredito que seja muito bom. Eu não sou muito fã de estudar à distância, eu gosto mais de estudar presencialmente. Inclusive, eu sou professor na área teológica, eu dou aula presencial, embora também dê aula online, mas eu gosto mais da aula presencial. Voltando aqui. Mas isso é coisa para a faculdade teológica, não é assunto da lição. Vamos lá, continuando aqui, caminhando para fechar esse ponto. Mulher pega em adultério. Então, nós conhecemos o texto. Jesus, capítulo 8, verso 1, está no Monte das Oliveiras, orando. Verso 2 desce, verso 3 leva uma mulher. Ainda no verso 3 diz que ela foi pega em adultério. Verso 4 diz que Moisés dizia na lei que as tais deviam ser apedrejadas, os tais que assim sucediam. O ponto claro é, gente, que nós temos que entender é que há uma armadilha preparada para Jesus ali. E o líder tem que estar atento a isso. Tudo isso aqui é uma armadilha. Eles levam a mulher, e a mulher é pega em adultério, e a mulher foi pega em adultério e só ela é apresentada. Se foi adultério, cadê o homem da história? Mas não, é que a palavra porneia no grego talvez aponta para tudo, talvez essa mulher estava sozinha, não foi. Talvez você, professor, ouça essas coisas, mas a palavra grega lá para essa questão é a palavra que muitos falam, nós brasileiros falamos muito moicheia, né? Moicheia. É a palavra morreia, moicheia do grego, ou mirria, né? O grego atual é mirria, moicheia, ou moicheia, fala como você quiser, fica à vontade. No grego, essa palavra lá usada para adúltero, ali do verso 3, verso 4, é a palavra usada para quem era casado. Então, alguém casado que estava tendo relacionamento com outra pessoa, casado, então, é uma traição, casado. Então, tá aí, essa mulher tá lá, pega no ato de adultério, de mirria, moicheia, moicheia, como você quiser falar, ok? O negócio aqui é explicar. Então, o que é o ponto claro aqui, gente? O ponto claro é, Jesus perdoa essa mulher. Vamos pegar o texto para entender? Eu não vou nem ler aqui, não. Vamos lá. Jesus perguntou o que para ela? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Isso é importante, gente. Porque trazem a mulher para Jesus. Quando trazem ela e começam a falar, ele se inclina em terra e começa a escrever. E aí, é claro, cuidado, professor. Pode ser que a sua aula acabe aqui. Professor, alguém levanta o dedo, professor. Professor, você entendeu, né? Professor, professora? Vem cá, o que Jesus estava escrevendo na areia? Gente, a pergunta é, importa para a lição? Não. Talvez seja para uma outra aula, mas não para essa. Isso vai tirar o foco. Estou só tentando te ajudar aqui, professor. O que ele estava escrevendo? Não importa. Só se lembra de uma coisa, Jesus está dentro do templo. Né? A areia no templo? Vamos lá, entender isso aqui. É uma pergunta. E eu só posso te responder via WhatsApp, o que está acontecendo naquele cenário ali, que é que eu já não tenho mais tempo. Mas vamos lá. Areia no templo, vamos lá, entender isso. O ponto é que Jesus se inclina e escreve. Eles insistem, ele se levanta. O que ele diz? Aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqui, é claro, é aquela famosa frase, é aqui que gera o problema, porque a maioria das pessoas não fala como Jesus falou. A maioria não diz. Aquele que não. A maioria diz o seguinte, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus não falou aquele que não tem pecado. Jesus disse o seguinte, aquele que dentre vós, aquele que dentre vocês, qualquer um de vocês aí, perceba que até ele se isenta. Ele devia ter dito, qual dentre nós que não tem pecado, tire a primeira pedra. Quem teria que atirar a pedra? Ele. Se ele fala, quem dentre nós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele teria que tirar a primeira pedra. Mas ele disse, ele se isenta, aquele que dentre vós, aquele de vocês aí, ó, conhecendo o coração de cada um e sabendo da artimanha que foram contra ele, e naquele tempo é claro que tais pedras poderiam ser lançadas diante de duas testemunhas, eram as duas testemunhas que lançavam as pedras, lembremos disso, ok, as primeiras pedras tinham que ser jogadas pelas duas testemunhas, para depois o resto. E aí o resto seguia do maior ao menor, do mais velho ao mais jovem. E aí Jesus falou, aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus se isenta, conhecemos o texto, e a pergunta é, então Jesus agora, eles vão embora e Jesus falou com a mulher. Quando está só Jesus e a mulher, ele pergunta, vem cá. Lembrando que a pergunta é, só ficou os dois também, Jesus e a mulher? Mas os discípulos de Jesus correram também, foram embora?
Jesus ele sobe no monte para orar, desce com os discípulos. Ou ele subiu sozinho, desceu sozinho. É muita coisa para falar aqui, gente. Eu acho que o tempo vai até embora. Já vai 50 minutos e eu não saí do primeiro tópico ainda. Vamos lá, deixa eu vigiar mais aqui. Mas o que é o ponto? A lição vai ficar grande aí, você já está entendendo que vai ficar. Eu já havia dito isso. Então o que é o ponto aqui? E a última também do trimestre, vamos relevar, né? O que acontece aqui? Então Jesus está ali. Talvez ele, a mulher e os discípulos. Ok? E aí ele diz o seguinte: mulher, aonde estão os teus acusadores? A palavra acusadores lá é a palavra kategoros. Kategoros, do grego. Deve ser a palavra categórico, né? Kategoros, seus acusadores. Onde estão? Ninguém te condenou. Isso que é interessante. Né? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. É isso que o texto diz mesmo, no português. E aí você tem outra palavra para condenou, né? Katakrinos. Katakrinos, acusadores. Então nós temos categoros, acusadores. E katakrinos, condenadores. Condenar, condenação, a sentença. Então a pergunta eu faço que agora é: Jesus perdoou essa mulher? Vamos lá. O que ele diz? Onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Onde estão os categoros, os acusadores? Ninguém te catatrinos? Ninguém te condenou? Eu também não te catatrino. Também não te condeno. No grego está lá, eu também não te condeno. Eu não vou condenar você, sentenciar você. Isso não significa dizer que Jesus também... Isso não quer dizer que ele tenha concordado com as atitudes daquela mulher. Porque hoje esse texto é o mais usado. As pessoas fazem, aprontam traição, adultério, uma série de coisas erradas acontecendo por aí no meio evangélico, infelizmente, gospel, pinta e borda. A internet hoje está carregada disso. Tem hora que eu nem entro mais de tanto lixo que a gente vê aí. E aí, se um cristão fala alguma coisa contra isso, já é... O primeiro texto que usa é esse. Meu irmão, cadê o amor? Cadê? Jesus não perdoou a mulher adúltera? Tá, o texto não diz que ele perdoou a mulher adúltera. Vamos entender claramente o texto aqui, gente. Embora a palavra perdoar está na lição, e eu estou aqui para arrumar problema com a lição, com a central gospel, né? Longe de mim. Quem sou eu? Não tem tanto teólogo que tem lá dentro. Mas Jesus perdoou assim a mulher de cara, foi um perdão? Vamos ver o texto. Antes desse perdoou, nós temos que entender o que ele fez primeiro. Jesus primeiro, ele fez o quê? Ele fez justiça. Jesus fez justiça pela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores, aqueles que te acusaram? Categoros, acusadores, no grego, né? De novo. Ninguém te condenou? Katatrinos, no grego. Eu também não te condeno. Que não significa dizer que eu também não te acuso. Ou seja, se ela errou, errou mesmo. Jesus não estava acusando o erro dela, apontando, mas Jesus estava ciente do erro dela. Ela errou realmente. Então o texto dá a entender que houve. Só que ela não errou sozinha. Se é adultério, tem que ter mais alguém com ela. Então, cadê o homem na situação? Como é que se pega uma mulher pega em adultério e leva ela sozinha? Se é adultério, tem um homem na jogada. Deuteronômio fala disso. Então, na hora de apedrejar, deveria apedrejar ambos. A mulher, essa mulher aí, e o homem. Agora, uma multidão leva só a mulher, e cadê o homem na história? Então, entendemos que esse homem estava no meio daquela multidão. Então, foi um plano ardil, forjado contra Jesus. Inclusive, o texto diz que ela foi pega em adultério, adulterando, né? A palavra moicheia, mirria no grego hoje, moicheia no grego antigo, e moicheia, como você quiser transliterar, fique à vontade aí. Mas, então, nós entendemos o quê? Cadê o homem da jogada? Cadê o homem na história? Então, gente, não é que Jesus perdoou. Então, eu te perdoo, mulher, vai para casa. Não foi assim, então assim. Jesus está dizendo o seguinte, o que está acontecendo aqui, basicamente isso, eu estou parafraseando, Jesus não falou assim, mas a ideia que se dá é, o que está acontecendo aqui é uma grande injustiça. Sim, ela pecou, errou, adulterou, está aí, a maneira como ela está mostrava o arrependimento, tanto é que ela está para ser morta, apedrejada. Mas cadê o camarada da história? Se foi adultério, cadê o homem? Cadê? Ou seja, vocês estão... Isso que Jesus queria passar para eles. Então Jesus tratou com eles para depois com ela. Com eles ele tratou o seguinte: quem dentre vós não tiver pecado, as duas testemunhas tinham pecado, porque testemunha comprada. Foi um ardil contra Jesus. O homem que pecou com ela lá, o tal do adúltero, está lá também na multidão, só não se manifesta.
As lideranças forjaram, sabiam disso e levaram para arrumar um problema com Jesus. Ninguém foi ali para fazer justiça, cumprir a lei de Moisés, não. Foram ali só para pegar Jesus. Então, estava acontecendo uma injustiça ali. Jesus tratou com eles. Ó, quem dentre vós não tiver pecado, se vocês estão certos mesmo, joga a pedra aí. A primeira, cadê? Ninguém jogou. Foram saindo do mais velho ao menor. Isso é interessante no texto, porque se do mais velho ao menor, isso trata a ideia de respeito. Os mais velhos, olha a cara, geralmente a tendência é uma criança erra. Um adulto comete o mesmo erro que uma criança, olha o peso que isso é. O mais velho, ou seja, então, os mais velhos, por uma questão de vergonha, uma questão de respeito, jogaram a pedra no chão e foram embora. E os mais jovens olhou e viu que o mais velho está indo embora, fazer o que aqui? Se os mais velhos estão indo embora, os anciãos estão indo embora, vamos também. Foram embora. E agora ele vai tratar com a mulher. E tratar com a mulher, perceba que ele não falou com essa mulher como falou com a mulher do fluxo de sangue. Filha, né, que a gente gosta muito disso. Jesus parece tentar trazer uma ideia que Jesus passou a mão na cabeça dessa mulher adúltera, que a perdoou, que temos que perdoar. Amém, irmão? Tem que perdoar todo mundo. Eu não sou contra perdoar, não. Eu perdoo também. Mas existem as consequências dos erros. Um líder, um pastor, alguém peca, trai a mulher e a gente perdoa o camarada, ele continua sendo pastor assalariado e a tal da mulher que caiu com ele não pode mais cantar em estilo de oração, não pertence mais à igreja, é excluída, tem mulher que cospe no chão, como eu já vi, isso aqui aconteceu no meu bairro onde eu resido aqui. A esposa de um pastor falou com as irmãs, reuniu as irmãs e falou, olha, essa mulher aí, essa mulher que seduziu meu marido, que o homem não, o homem é o santão, seduziu o marido, gente, quando ela passasse, vocês cospem, ela chamou as irmãs para cuspir no chão quando a mulher que se deitou com o marido dela passasse. Não cuspir. Só que o marido dela continuou presidente, pastor, salariado e tranquilo, não mudou nada. Virou garanhão, bonitão, e a mulher que foi... Esse caso aqui da mulher adulta acontecendo de novo. Só a mulher que foi, o homem sumiu. Então Jesus, gente, perdoou, sim, mas ele primeiro fez justiça. Então seus acusadores, eles te acusaram. Inclusive, dentre os acusadores está o cara que estava com ela. Ninguém te condenou? Não houve condenação, sentença? Eu também não te condeno. Vai, mas vai. Vai, filha. Vai pecar de novo, filha. Vai adulterar de novo. Jesus falou isso? Vai aprontar de novo. Arruma outro macho aí, vai. Não. Jesus falou, vá e não peques mais. Esse é o detalhe. Muda de vida agora. Jesus está dizendo para ela. Como estivesse dizendo, tá? Tem gente que é muito criterioso. Não, Jesus não falou isso, Fernando Aquino, mas vamos parafrasear. Ó, muda de vida, hein? Abrace a oportunidade. Entenda que você teve uma oportunidade ímpar, única. Abraça ela e ao invés de você abraçar o homem aí, abrace essa oportunidade. Não peques mais. Ou seja, então é isso que a gente precisa entender e fazer. Foi assim que ele tratou com essa mulher. Ele foi direto, ele foi ali, ó. Agora a gente pinta um quadro onde Jesus diz, filha, está perdoada. Então, perdoem. Gente, perdoar, temos que perdoar a todos, independente do que fizeram. Mas que essas pessoas entendam que existem as consequências de seus erros. Então tá aqui, líder, perdoe. Mas não fica alisando ninguém, não. Faça que essas pessoas entendam que tais erros acarretarão em consequências drásticas. Vamos lá, continuando, peço. Travei aqui. Jesus, o maior de todos os líderes, era objetivo. Vamos lá? E eu vou tentar ser a partir de agora. Mais objetivo. Vamos lá aqui então, gente. Aí vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quando começou a falar sobre sua morte, Pedro achou que poderia repreender Jesus e recebeu como resposta, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Meu Deus, terrível, terrível, terrível isso aqui. É o famoso texto, né? Jesus está lá em Cesareia de Filipe, reunido com seus discípulos, faz uma série de questionamentos quanto a quem ele era. Pedro então diz, né? Bem-aventurado tu, Simão Barjona, porque não foi, né? Pedro então diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Você conhece bem o texto. E aí Jesus lança aquela palavra tremenda, bem-aventurado é tu, Simão Barjona, que não fosse carne e sangue que revelasse impactar no céu de tu espírito sobre essa pedra ficarei. Você conhece melhor que eu. O ponto é entendermos que depois disso, depois de ouvir essa palavra poderosa dos lábios de Jesus, Jesus começa a narrar o que lhe vai acontecer. E Pedro agora repreende. Não, Senhor, longe de ti que aconteça isso. Não. E aí ele ouve de Jesus, para trás de mim, Satanás. É claro que a pergunta que muitos fazem, podem fazer na sua aula, professor, isso não se trata de um caso de possessão demoníaca, tá?
Tem gente que considera Pedro como possesso. E é um detalhe que agora eu já não posso mais entrar. Eu já agora estourei todo o meu tempo quanto a explicar aqui. Mas só fuja desse papo de que Pedro estava possuído. Então a questão é que a linguagem usada por Jesus, Satanás, entenda também a questão etimológica da palavra, adversário, aquele que se põe contra. Então Jesus agora é uma grande repreensão em Pedro. O ponto claro é, gente, eu não vou entrar em detalhe porque agora é muito teológico. E agora talvez eu grave um vídeo só sobre isso aí. Mas o que eu aprendo com Jesus? A ser objetivo. Jesus possuía uma missão, embora Pedro ali, movido, tá, e todo um processo ali, o inimigo meio que agindo, Pedro deu uma espécie de lugar para que algo ruim passasse a acontecer naquela situação. O ponto claro é o quê, gente? Que Jesus sabia muito bem o que queria. Então fica para nós uma lição, que nada nem ninguém, independente de ser pessoas que nós amamos ou por quem somos amadas, não nos atrapalhe, não nos tire do foco. Então aqui a lição prática que eu daria com a lição de Pedro aqui é foco. Foco. Você não precisa chamar ninguém de Satanás, né, querido? Fica tranquilo. Até de mim, Satanás, eu quero fazer a obra. A não ser que tal pessoa esteja agindo realmente na parte do inimigo. Aí é você que sabe. Outro ponto importante está aqui, gente. A partir de agora eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. E aí nós temos o quê? Quando os samaritanos se recusaram a oferecer uma noite de repouso a Jesus, os discípulos revoltados propuseram que ele fizesse descer fogo do céu para consumir aquela gente má. Jesus, no entanto, não os atendeu e seguiu o seu caminho. Outra coisa, está aqui. Os filhos do trovão, né? Está aí, os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Lucas 9,54. Lucas 9,54. Olha aí um exemplo. Então, a lição a ser extraída aqui está muito clara, professor, para nós. Eu não vou entrar em detalhe do mérito do texto aqui, mas as lições são claras. É uma só, eu diria. A lição, dentre dois tópicos, dois assuntos diferentes, é que nada nos deve tirar do foco. Ser objetivo é ter um foco, é saber para que foi chamado, por que foi chamado, por quem foi chamado, cumprir tal chamado e não deixar que nada, nem ninguém, lhe tire do foco. Jesus não parou, não disse, Pedro, você está certo, eu vou parar mesmo, eu não vou morrer não. Não quer saber, Pedro, você está certo. Eu vou voltar para o céu agora, eu vou ficar aqui mais não. Vou ficar. Não rolou isso. Para trás de mim, Satanás. Só conhece as coisas, não sabe nada de Deus, só conhece as coisas dos homens. Jesus, quer que a gente ore como Elias para descer fogo, queimar o samaritano tudo? Que isso? Não saber de vós de que espírito sois? Esse é o ponto, então, é que nada lhe tire do foco, que a gente muitas vezes, como líder, não seja levado por conversas que podem nos fazer perder o foco. Vocês sabem onde eu quero chegar, gente, eu não preciso nem explicar não, vou chegar até mais perto aqui de você na câmera, eu chegando pertinho aqui, ó. O que mais rola, principalmente para líder, rapaz, vem cá, ô abençoado, ô varoa, e aí? Vamos levantar a conta, vamos abrir um negócio aqui, vamos abrir um ministério, vamos sair fora. São coisas que muitas vezes é para tentar parar. Deus te dá um chamado, Deus te coloca num propósito, e pessoas às vezes jogando conversa fora, conversa outra. Sabia que você é isso, você é aquilo, e a gente muitas vezes é levado por essas coisas. Gente, o que é de Deus para nós vai acontecer. A gente não precisa correr para querer que as coisas aconteçam. Se nós temos um foco, um alvo, cumpramos tal propósito. Vamos lá, vamos seguir. Não deixemos que nada nos tire do alvo do foco. É a lição que eu colocaria 1.4. Partimos agora para o segundo tópico. Gente, eu nunca demorei tanto num tópico só. Hoje está valendo, é a última lição. Jesus, um líder cheio de autoridade. Segundo tópico, vamos entender isso aqui. Jesus exercia autoridade com humildade. Vamos lá? O que a gente pode falar disso aqui? Jesus era acessível às pessoas. Todos podiam aproximar-se dele e falar com ele. O rabi da Galileia ensinava com humildade e não evocava títulos ou publicidade para si. Quando chamado de grande, ele dizia, meu pai é grande. Vamos lá, vamos parar por aqui, já dá. Outra coisa, gente, humildade. E humildade é um detalhe tão interessante, que é algo que a gente fala muito e às vezes vê pouco. Ser humilde, Jesus nos dá um grande exemplo. Humildade. Em primeiro lugar, Jesus era acessível às pessoas. Essa acessibilidade que damos às pessoas em relação a nós demonstra e denota humildade. Há pessoas que quanto mais vai descendo o tal do óleo na cabeça, mais difícil é a gente conseguir falar com eles.
vai crescendo, vai enchendo o ego, inflando, vai ficando famoso, famosinho, famosinha, que agora a internet está botando todo mundo famoso, a internet veio para mostrar fama para as pessoas, e a gente fica, é difícil falar, tem dias que a gente não consegue falar nem com o nosso líder. É tão complicado, as pessoas se acham tanto que se inflam. Mas Jesus não, Jesus era acessível. Se às vezes eu diria, se alguém pedia outras pessoas chegarem próximo de Jesus, eram discípulos, porque o próprio Jesus não, ele era acessível. Nicodemos veio a ele sozinho. Quem era Nicodemos? Veio a ele e ele recebeu. Isso que é interessante. Essas 4 classes que eu citei no primeiro tópico, ele recebeu um leproso, gente, coisa que vai, vamos dizer, não, tá sujo, tá leproso, né, infectado, doente, sai para lá. Não, ele recebeu. Ah, um mendigo lá, um homem gritando, Jesus, filho de Davi. Quem é ele na multidão? Nada, ninguém, por assim dizer, a visão humana da coisa. Jesus, eu recebo, vem cá, traz ele aqui, para mim. Isso que é interessante. Jesus recebia todos, inclusive todos incluem também pessoas famosas, pessoas conhecidas como Jairo. Ah, tem um querendo falar contigo. Não, eu sou reservado. Traz lá, vamos conversar, vamos ver o que dá aí, o que tem para rolar. Ah, tem uma mulher doida gritando para trás aí, Jesus. Ah, minha filha tá gritando aí. Manda embora, despede. Não. Cadê ela? Vamos conversar. Esse é o processo. Um livro tem que ser acessível. Vamos pegar um exemplo aqui prático. Acabou um líder, acaba um culto. O líder está doido para ir para casa, lógico. E aí vem 2 classes para falar com ele. Aquela pessoa que talvez tem problema, até está sofrendo com alguma questão mental, que sempre toda igreja tem ele ou aquela. Que faleceu alguém, está doente, está sozinho, mora sozinho, então sempre está falando, parando, pastor, conversando. Não tem aquela pessoa que, todo respeito, né? Aquela pessoa que acaba deixando a gente até estressada. E tem também aquele político que visitou a igreja, o dono da maior empresa, a multinacional está vindo para cá, o dono quer conhecer a área e visitou a minha igreja. E aí tem os que ficam, bom, o que eu recebo? Recebo o humildezinho? Receber todo mundo, gente. Esse é o detalhe. Estou falando contigo já. Fulano, eu vou conversar com fulano aqui um pouquinho, daqui a pouco eu falo contigo. Estou aqui, mas não, vai embora não. Estou só fechando aqui, tá? Depois a gente conversa. Pronto, acessibilidade a todos. Jesus era acessível a todos. Isso que é interessante. Outra coisa, ele não ficava invocando título, né? Que a moda agora, outra moda famosa, comum, é a moda dos títulos. É trovão, é turbina, é a jata, é relâmpago, é raio de Deus. Gente, é muita papagaiada. Não, mas aí, eu posso falar que eu sou trovão, terremoto santo, terremoto de Deus, porque na Bíblia tinha os filhos do trovão. É coisa boa aquilo ali, que a gente viu agora aqui de Tiago e João. Eles receberam esse apelido, né, filho de trovão, por quê? Porque eles eram poderosos na oração? Não, porque os caras eram para frente. E aquilo ali foi num contexto onde eles queriam mal, queriam a morte de samaritanos. Os caras se achavam. Então esse negócio de trovão, trombeta, corneta, brado, esses títulos, o grande tal, fora os títulos eclesiásticos que você acha. Um reverendo, não sei o que lá tal, e essas coisas todas aí que acontecem. Então Jesus não tinha isso. Jesus. Não só ele, Paulo também. A gente gosta muito de encher a boca, né? O apóstolo Paulo. Gente, a gente vê o apóstolo Paulo, somos nós referindo a ele. Ele não começava essa carta dizendo que eu sou o apóstolo Paulo. Ele dizia Paulo, Paulos, apóstola, apóstolo, apóstoles, isso que é detalhe. Para se identificar, numa forma de identificação, ele usava o título de apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, doulos, servo, chamado para apóstolo. Oh, glória! Então ele não dizia, eu sou o apóstolo Paulo. Tem gente que nem tem nome mais, gente. É pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano. Tá. Quando você vai no supermercado, lá e te atende como o caixa como pastor fulano. Quando você vai no médico, lá tá aguardando lá para ser chamado pelo doutor. Paciente 40, pastor fulano. Não tem isso não. Chama pelo nome. Vou dar um exemplo aqui, José. José da Silva não sei o quê. Tá, o próximo do médico tá chamando. Supermercado José, onde você vai? Ninguém te chama de... Esses títulos e cargos são questões eclesiásticas, mais ligadas à igreja. Então, antes do título, vem o nome. José da Silva, pastor. Ok? Isso que é interessante. Jesus. Título, esse negócio, ele não andava por aí. Sou eu, o Cordeiro Santo, Eterno, se achando. Coisa que a gente vê muito hoje em dia, tá? Muito comum. Tem pessoas que nem tem nome mais. O título vem do nome. Ok? Mas vamos lá. Então tá aqui um grande exemplo que eu daria aqui de liderança é esse.
seja um líder acessível. Segundo, não deixe seu título falar mais alto do que o seu chamado, o ministério na sua vida, ok? E não se ache o grande. Ninguém é grande, não. Só o Deus. O grande é o Pai. E aí tá aqui, ó. Jesus exercia autoridade com verdade. Vamos lá. Bem detalhado. Vou pegar só um pedacinho, só o finalzinho. Jesus, sem ser ríspido, respondeu a verdade de modo didático, apresentando seus interlocutores os dois lados de uma mesma moeda e perguntando: de quem é essa esfinge? E essa inscrição? E eles disseram: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, simples assim. Então o que nós entendemos aqui? Outro exemplo, aqui é um contexto, tá? Lendo a revista você vai entender, o contexto da questão do imposto, essa questão aí muito interessante, mas o ponto claro para nós aqui, que eu extrairia como liderança, é o fato do seguinte: gente, autoridade, a base da nossa autoridade deve ser a verdade. Porque se eu exerço autoridade com a verdade, eu sempre vou agir com justiça, a verdade vai prevalecer. Eu não estarei puxando sardinha para um lado ou para o outro, mas uma das maiores reclamações que se ouve em igreja hoje é isso, puxando sardinha. Fulano tem, fulano tá, o empresário está bem, tem comércio, é privilegiado. Fulano não tem nada, parece que é... Não estou generalizando não, você me entendeu, eu peguei só um exemplo aqui, tá? E aí você pensa o quê? Gente, independente de fulano ser o maior dizimista da igreja, errou, disciplina. Usa a verdade como exemplo. É separar as coisas. É isso que você que está assistindo essa aula já me entendeu. O que você tem para esse subtópico aqui? Ó? Jesus exercia autoridade com verdade. Aprenda a separar as coisas. Amizade é amizade. Ministério é ministério. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Separe as coisas, seja justo. Isso que é interessante. Ó, 2 pesos, 2 medidas. Isso que Jesus quis dizer. Você é de César aqui? Então, pague o imposto, siga o padrão, lei. E a Deus que é Deus. Então, essa é a visão clara. Aprenda a separar. Líder, aprenda a separar as coisas. Não é porque você é amiguinho de um grupinho da igreja que esse grupinho tem que mandar e não. Ok? Aprenda a separar. É a lição que eu deixo aqui. Eu estou sendo mais objetivo agora. Tá? A lição está muito clara isso aqui, eu diria. Aprenda. Líder, 2.2. Jesus exercia autoridade com verdade. Líder, aprendamos a separar as coisas. Terceiro tópico. Jesus, um líder multiplicador. Vamos lá? Jesus preparou 12 homens. Vamos ver isso aqui. Aí nós temos aqui, ó. Você está vendo na tela aí. 12. Os discípulos. Jesus não colocou, vou pegar só a parte final, tá, gente? Jesus não colocou os discípulos sentados em uma sala de aula. Ele usou a estrada. Ensinou mais com sua própria vida do que com regras e teorias. O mestre conversava com eles, mostrava-lhes as situações, respondia às suas perguntas e provocava o raciocínio deles. Olha aí, gente, Jesus ensinando, Jesus preparando esses homens. Lembremos que tudo que você ler no Evangelho ou nos Evangelhos, porque tem essa briga, tá? É um Evangelho só ou são 4? Gente, quanto à mensagem, é um só, o Evangelho. Jesus não veio trazer evangelhos, ele trouxe uma mensagem só, Evangelho. Mas, quanto a livros didáticos, quanto à questão acadêmica, 4 evangelhos. Tem gente que briga, né? Então, simples assim. Está falando de quê? Da mensagem? É uma, evangelho. Está falando de quê? Do livro? Evangelhos, 4. Então, se você ler os evangelhos, pronto. Entendeu que é livros? 4. De Mateus a João, o que a gente vai perceber aí? Entenda que tudo que você lê ali, gente, é Jesus ensinando. Então, cada situação vivida, cada uma delas, é uma lição que Jesus está dando a esses homens. Andar com Jesus era uma escola viva. Andar com Jesus era todo dia um aprendizado, todo dia uma escola. Então ele deixava algumas coisas acontecer para eles aprenderem. Por exemplo, aquela história ali do Marcos 9, o jovem lunático. Eu gosto muito dessa história. Tentaram expulsar o demônio e nada. Jesus chegou, desceu do monte com mais 3, né? Jesus subiu com 3 e deixou 9 lá embaixo. O pai levou o filho para Jesus. Não achou Jesus e apresentou para os 9. Expulsa aí. Os 9 não conseguiram, ficou disputando, brigando com um escriba lá, aquela confusão com o fariseu, brigando. Quem expulsa? De um lado, os 9 discípulos sai nada. Do lado, os discípulos sai nada. E não saiu mesmo. Jesus desce do monte, acompanhado de Pedro, Tiago e João, chega ali, vai até, os discípulos estão quietos, cabisbaixo, Jesus vai até os escribas lá, os fariseus, diz: o que vocês estão brigando? O que estão razoando? O que vocês estão discutindo com o meu discípulo aí? E aí Jesus tomou as dores dos seus discípulos. Então, ficou os discípulos quietos.
os escribas lá, os homens quietos, o pai saiu da meio da multidão e falou, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito, mundo, tá. Foi falando. Não vou entrar em detalhe aqui que você conhece. Marcos 9, leia lá. O jovem lunático, o jovem possesso. E aí, nesse texto, acontece um detalhe interessante. O quê? Há um processo, Jesus conversa com o pai, expulsa o demônio do menino, e eu chego onde eu quero, onde eu queria chegar. Em casa, depois daquilo, os discípulos perguntaram, mestre, por que a gente não pôde expulsar? Por que não saiu? A gente fez tanta coisa, nada. Ele falou, a caça de demônio que só sai com jejum e oração. Gente, é uma escola, aprendizado. E a pergunta é, todas as vezes que eu for expulsar um demônio, eu tenho que estar jejuando, estar orando? Eu te pergunto, você está conversando com alguém, está vendo no trabalho, acabou de almoçar, está em casa, e aí cai alguém endemoniado. Você vai dizer o seguinte, peraí, calma aí, amarra ele aí, o endemoniado, que eu vou ali jejuar, vou ali orar e depois eu venho expulsar. Tem vezes que não dá tempo. É assim, instantâneo. Uma possessão não espera ninguém fazer jejum. Mas por que Jesus falou isso com eles? Vamos pegar o texto, gente. O que aconteceu no texto? Eles estão disputando, brigando. Se esses caras tivessem jejum, oração, consagração, eles não perderiam tempo discutindo ou querendo se exibir. Houve um tempo, embora o texto não diga claro isso, mas eu faço a inferência, que dá a entender que esse discípulo estava querendo aparecer, mostrar para os escribas, mostrar para a multidão, a gente expulsa, a gente está aqui. E nesse aí, e geralmente só faz isso quem não jejua e quem não ora, quem não se consagra, quer aparecer. Então diz, anda em consagração, humildade, quebrantamento, jejum, quebra, mata a carne, e aí vocês o expulsam na hora. Quem chega na humildade, tranquilo, calmo, querendo glorificar a Deus, o demônio vaza. Agora quer aparecer, quer disputar, falar nome de denominação, nome de igreja, dizer aqui sai, aqui é, aqui... não dá nada, o demônio ri e brinca ainda. Então tá aqui. Jesus, então, andar com ele era sempre um exemplo maravilhoso. Então, cada momento, Pedro sobre as águas, que eles são. A gente gosta muito, né? Pedro sobre as águas, que eles são. Né? Mas o cara quase morreu afogado. Então é uma lição, aprendeu com aquilo. Andar com Cristo era sempre um aprendizado. E Jesus ensinou como? Está aqui na lição. Jesus não colocou ninguém sentadinho na sala de aula, embora não estou dizendo que seja errado fazer isso, você me entendeu. Ninguém, nem a lição está dizendo isso aqui. Eu acredito que nesse heterógosto tem a ideia de que botar alguém numa sala de aula é errado. A pessoa fala que eles têm, lá a DEVEC, a igreja né, a igreja lá, tem aí uma faculdade, FVC, Faculdade Vitória em Cristo. Então, a gente tem que estudar mesmo. Eu também sou a favor de que se estude, mas a visão de colocar isso aqui quer dizer o seguinte, que Jesus não vivia de teoria. Jesus ensinava na prática, é isso que eles querem dizer aqui, uma prática maravilhosa. Então, que a gente entenda isso. Você líder, não fica só lendo livro para os seus liderados, não. Leia sim, ele deve ler, todo mundo tem que ler, eu também leio. Mas, para a prática, vamos aprender, vamos fazer, vamos para o campo, vamos para a rua. Agora, põe numa sala de aula para ensinar missiologia. Uma boa maneira de ensinar missiologia é, vão ali, vão na esquina pregar a palavra ali, vão ali na beira daquela praça lá, vamos dar aquele ônibus ali, a lição vai ser bem mais prática, ok? É mais fácil ir lá fazer e se acontecer alguma coisa, voltar para a sala e analisar o que foi feito, do que ficar daqui jogando teoria. O que mais se vê, a internet está aqui, né, que eu mais vejo aqui com pessoas que também fazem uso aqui dessa plataforma, é muita gente teórica. Não sai de casa, não vai para a igreja, não faz nada, não ensina ninguém, não discipula ninguém, não ora por ninguém, e está aí ensinando. Na internet é o bam. O cara, na internet é bomba. Mas não tem nem vida com Deus. O mais importante é a vida com Deus, querido. Isso aqui um dia passa. Pode ser que talvez esse canal um dia nem exista mais, mas eu preciso continuar aqui com vida com Deus, que é o principal. Ok? E por fim eu fecho. 3.2. Jesus tinha um propósito universal. Eu vou ler só uma parte. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, e vos tenho mandado. Aqui nós temos as últimas recomendações de Cristo. Recomendações universais. Ou seja, o que a gente aprende com isso aqui? Lição prática. É que aquilo que aprendemos de Deus, aquilo que aprendemos com Deus, aquilo que buscamos em Deus, aquilo que recebemos de Deus, não deve ficar só preso a nós, atrelado a nós. E a gente entenda que a missão deve ser feita, a palavra tem que ser pregada. Líder, não faça coisas só para mostrar, cumprir tabela, dizer que faz para ficar aí com você. Faça coisas para que plante sementes, deixe legados. Isso é interessante. Que esse trabalho se estenda, se expanda. Não ingesse aí as coisas do tipo, 5 almas cheias de Deus vale mais do que... Não importa esse negócio de, Deus só quer qualidade, Deus não quer quantidade. Quem foi que disse que Deus não quer quantidade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, deu pelo mundo. Morreu pelo mundo. Deus agora é inimigo de igreja cheia? Não, mas igreja cheia, irmão Fernando, que você não sabe que igreja cheia é só o sinal de status, nem todo mundo está adorando. Não importa.
Se igreja cheia, um bom ensinamento, são pessoas edificadas. Então, que esse trabalho nosso, líder, estenda, se expanda, cresça. Que o evangelho seja pregado, apregoado, que almas se rendam, que haja tremenda expansão desse trabalho. Eu colocaria que nosso propósito tem que ser também universal. Com isso, eu acabo aqui concluindo, embora redundante, né? Acabo concluindo, mas vamos lá. Com isso, eu concluo aqui a lição. Que Deus abençoe a todos. Tá aí nosso contato, 27, porque fala o Estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o nosso telefone. Fernando Aquino, seu irmão em Cristo, seu amigo da obra de Deus. Conte conosco sempre, tá? Desejando ter a nossa presença aqui. Digo nossa, gente, porque tá para nós. Vou falar de novo. Esse negócio de pregador saindo sozinho só tá dando coisa errada. Casamento sendo destruído, família sendo acabada e não desce, não vai. Eu não consigo engolir esse negócio, não. Então, tá aqui. Minha esposa sempre vai comigo. Não ando sozinho, não prego por aí sozinho, não quero nem saber de andar sozinho. Tá aí, minha esposa. Se meu filho, se puder ir também, meu filho é especial. Se alguém for tocado por Deus a nos convidar, está na sua igreja, não estou me autoconvidando, mas se alguém for tocado por Deus a nos convidar, estaremos aqui, estamos livres para ir a qualquer lugar, ok? Sinta-se à vontade. E aí, quanto? Essa palavra no nosso ministério não tem esse negócio de dinheiro, quanto e cobrar. Pelo amor de Deus, que eu começar a cobrar para pregar, eu já desviei, já abandonei a fé. Então estamos aqui para fazer o que Deus mandar chamar, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.